Olá pessoal, nessa aula eu vou mostrar a vocês como se gravar um podcast utilizando o seu notebook. O primeiro passo é você abrir o Google, tá? E no Google você vai colocar lá o nome da plataforma que vamos utilizar, que será o Anchor. Entrando no Anchor, você vai fazer automaticamente a sua inscrição, né? A sua conta. Aqui você coloca o seu nome completo, seu e-mail, seu password, mostra que não é um robô e vai lá justamente para se cadastrar. No meu caso, eu já tenho o cadastro, que também pode ser feito, né, através da utilização do Facebook ou do Gmail. Eu vou utilizar o Facebook para entrar na minha conta de login. E aí ele entra e já abre essa interface aqui pra gente. Nessa interface, vocês observem que eu já tenho o cadastro, a minha identidade, né, do curso de formação aqui docente que eu coloquei. Coloquei o nome Oficina de Podcast, mas eu poderia editar isso daqui, porque ela vai chegar em uma tela em branco. E aí eu posso colocar como vai se chamar esse meu canal de podcast. Vou fazer uma descrição. Aqui eu coloquei oficina. Então, eu coloquei oficina ministrada para professores da UFRPE para a montagem do podcast. Nesse momento eu já tenho aqui a arte, né? Mas eu poderia fazer um upload de uma nova arte para colocar aqui, certo? E vou adicionar os locais que eu vou querer fazer as conexões. Então, vocês podem ver aqui que ele tá com o Twitter, o Instagram, o YouTube e o Facebook. Caso eu tivesse um perfil desse curso de formação nesses locais, só era eu colocar aqui o perfil que ele automaticamente compartilharia esses novos episódios, tá? Então, poderia ser considerado o feed do seu podcast. Então vamos lá, vamos produzir um novo podcast. Eu quero gravar o meu podcast. Como é que eu faço? Eu vou lá em New e eu vejo que ele abre essas 4 telas. A primeira tela é de gravação, a segunda tela que é onde basicamente eu vou capturar o áudio para a formação do meu podcast. Segundo, são mensagens, eu posso enviar mensagens para os meus amigos. Tenho aqui a biblioteca, nessa biblioteca eu vou ter o armazenamento de todos os episódios que foram guardados. E tenho aqui as transições, que são as vinhetas, onde eu poderei, dessa forma, né, inserir algumas características sonoras nesse meu podcast. Então, para gravar, simplesmente eu abro essa tela em Record e posso colocar aqui, ó, Start Record Now, tá? Aqui eu posso colocar, como eu estou usando o microfone do próprio computador, eu poderia estar utilizando um microfone externo e aí eu agregaria, né, essa informação dentro aqui desse input, mas não é o caso. Então vamos lá gravar. Olá, meu nome é Jaqueline, estou aqui para fazer a gravação do primeiro podcast da série Como Fazer um Podcast. Hoje, dia 26 de julho de 2020, vamos conversar em como fazer um podcast através do Anchor. E aí, eu desenvolveria o meu podcast e ao final eu já daria aquelas orientações de finalização. Estamos finalizando mais um programa. Agradeço a participação de todos os ouvintes e até a próxima oportunidade. Paro de gravar meu podcast e ele automaticamente já gera um arquivo aqui para eu poder fazer essa edição. Então, observem que ao terminar de gravar meu podcast, ele automaticamente já aparece aqui nessa lista. Eu venho aqui, ó, tem uma opção de adicionar um áudio de background, que seria justamente colocar uma música de fundo sobre esse podcast. Tenho aqui adicionar algum outro episódio e venho aqui também e tenho para fazer o download desse áudio e aí eu posso encaminhar diretamente pelo WhatsApp, por exemplo, e posso deletá-lo. Então, após a gravação desse podcast, eu posso desejar incorporar um áudio. E aí é só clicar nesse maisinho
Quando eu vou nesse maisinho, aparecem para mim as opções, eu marco qual opção, adiciono e aplico ao meu podcast. Automaticamente ele vai começar a produzir um novo podcast incorporando essa trilha sonora. Essa trilha sonora ela vai ficar de plano de fundo desse podcast. Nos momentos em que eu não estiver falando, essa trilha ela vai ser mais alta do que a minha voz, e quando eu começar a falar, automaticamente ela fica em segundo plano, tá? Isso ao longo de todo o podcast, como vocês podem ver agora. Olá, meu nome é Jaqueline e estou aqui para fazer a gravação do primeiro podcast da série Como Fazer um Podcast. Hoje, dia 26. Bom, feito isso, eu vou automaticamente adicionar o episódio. Então, observe aqui em salvar o episódio, ele já está automaticamente salvo. E eu posso fazer o quê? Salvo esse episódio como um novo episódio de podcast. Faço a descrição desse episódio. Vou botar como episódio teste, certo? Faço uma pequena descrição do que é esse episódio. E posso colocar para publicar agora ou publicar na data que eu vou poder querer que a minha audiência seja mantida. Ou seja, se eu tenho uma periodicidade semanal e toda segunda eu faço a publicação desses podcasts, eu posso produzir meu podcast hoje no domingo e amanhã e programar para amanhã. E amanhã eu confirmo e esse podcast será publicado no meu canal amanhã, tá? Se eu quiser publicar agora, vai agora, você confirma. E aqui você dá as características desse podcast. Qual o número desse podcast? A gente ainda está na primeira temporada, né? O episódio, vou colocar o 3, o 4. E aí eu vou deixar o episódio completo, né? E contento completamente clean. Após preencher isso, eu vou lá em salvar como rascunho, né? Para que eu não quero publicar agora, ele vai ficar salvo para posteriormente eu finalizar esse podcast e conseguir publicar. Ou eu posso vir em editar e botar para publicar nesse exato momento o meu podcast. E aí ele faz a publicação desse episódio. Não é simples? Gostou? Pronto, vai lá e compartilha. Lembrando que você também pode compartilhar pelo Facebook, pelo Twitter. Você pode fazer a captura do link para poder ser incorporado, tá? Em qualquer outra interface. Observem que aqui fica o registro, ó, publicado em julho de 2020, às 4 horas e 43 minutos. É fácil, né? Gostou? Então, é super intuitivo. O processo de edição aqui no computador, ele é semelhante ao que você vivenciou lá no aplicativo, como vimos na aula anterior. Dá uma olhadinha lá e segue os mesmos passos. Não muda nada. Na próxima aula, iremos aprender como gravar um podcast de forma remota com outras pessoas. Fica ligadinho na próxima aula e não perde. Até lá!